bem? Oi, meus amores. Tudo bem? Meninas lindas! Estamos de quê nessa casa, Jean? Fala, conta. Quarentena? Estamos de quarentena. Acredito que você na sua casa também esteja. E o que a gente faz nessa quarentena? A não ser comer e engordar, minha gente. Nada nessa vida, né? A gente navega pelo YouTube, Netflix, Amazon Prime e por aí vai. Mas nessas minhas navegações, eu descobri um canal novo chamado Amo Pão Caseiro. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Ele ensina vários tipos de pães, a didática dele, a forma como ele fala, a forma como ele explica é incrível. Jean até falou, né, assistindo o vídeo comigo, que gostou muito da didática dele. E pensando nisso, nós resolvemos reproduzir uma receita lá desse canal. Sendo que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Por que nós vamos fazer um pouquinho diferente? Porque lá ele usa uma batedeira planetária. Aqui em Manaus nós não temos nem batedeira, quem dirá planetária. A nossa planetária tá aqui, ó. Braços fortes. Por isso Bateu a massa. Isso, por isso que Papi tá aqui pra me ajudar com as forças dele. E hoje nós vamos tentar reproduzir a receita de pão bisnaguinha. Por quê? Maria Júlia, João Gabriel, desde muito pequenininho, levam sempre de lanchinho pra escola bisnaguinha. E assim, a gente gosta muito, né, de comer com geleia, com uma manteiguinha. É super saboroso. Uma Nutella, ai Jesus, como adoramos uma Nutella. E é super saboroso. Além disso, ele ainda dá dica de como congelar. E nós vamos tentar reproduzir isso tudo aqui e agora. E vem com a gente! Bem, pessoal, para essa receita nós vamos precisar fazer um pré-fermento. Aqui nós separamos 100 gramas de farinha de trigo sem fermento. E nós vamos usar o fermento biológico Dona Benta. Nessa embalagem vem 10 gramas, porém a gente precisa só de 5 gramas. Então a gente separou mais ou menos metade do que veio na embalagem e vamos acrescentar ali a nossa farinha de trigo. E aí nós vamos misturar bem essa farinha com o fermento. Agora que nós já misturamos a farinha com o fermento, nós vamos acrescentar 100 ml de leite. Aí já tem 85. Mistura. I'm going out with you tonight. Are you close? E agora a gente vai deixar aqui esse pré-fermento reservadinho e volta daqui mais ou menos 60 minutos. A gente vai acompanhar aqui o processo, o crescimento e volta para mostrar qual é o ponto desse pré-fermento. Pessoal, 1 hora depois, o nosso pré-fermento ficou assim. Eu não sei se vocês conseguem ver, ele tem bastante bolinha. O meio tem que estar exatamente assim, mais elevado. Tá desgrudado ali da borda, porque o Jean deu uma sacudida dele. Mas o ideal é que fique realmente com o centro ainda elevado, porque quando afunda, o pré-fermento ele acaba perdendo a força. Bem, pessoal, agora nós vamos começar a massa do pão. Nós começamos já com a farinha de trigo no recipiente onde a gente vai fazer a mistura. Vamos acrescentar, em primeiro lugar, o açúcar, o leite em pó. O leite em pó, segundo o nosso amigo do Amo Pão Caseiro, não é fundamental para essa receita. É só para deixar a massa mais fofinha. Então, se é para deixar mais fofinho, bota o leite em pó. E, por fim, o sal. Mistura tudo isso com uma colher. Primeira coisa, vamos acrescentar o nosso pré-fermento. Ele fica tipo um chicletinho mesmo, tipo um grude. Um ovo.
Nesse caso, nós vamos acrescentar todo o leite, mas aqui tem apenas 125 ml e para essa receita são 180. Então, caso haja necessidade, nós vamos acrescentar mais leite. Mas antes, vamos fazer a mistura. Bom, a massa chegou nessa textura. Puxa um pouquinho com a colher, Jean, por favor. Tá vendo? Tá numa textura de puxa, elástica, mas não é o ponto que a gente quer. Então, nós vamos acrescentar mais um pouquinho de leite. Como a gente está fazendo a sova com a mão, nós estamos usando o leite em temperatura ambiente. Se você for fazer na batedeira, o ideal é utilizar o leite gelado. Porque a batedeira, né, o tempo que você vai ali levar misturando, mexendo a massa, vai esquentar muito a massa. E isso afeta, né, a textura ali do pão. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. I know it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. I don't ask for much. Aqui, pessoal, tá vendo? A massa, ela tá quebrando ainda. Nós vamos sovar mais um pouco e acrescentar a manteiga, que é o último ingrediente do nosso pão. Pessoal, depois de uns 20 minutos mexendo no muque, a nossa massa ainda não tá no ponto do amo pão. Mas em minha defesa, em defesa do Jean, a gente tá batendo no muque. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar o ingrediente final, que é a manteiga, e terminar essa sova na mão, em cima da pia. Ele vai misturar ali, incorporar a manteiga, a nossa massa. E aí, quando ela estiver bem misturadinha, nós vamos colocar um pouquinho de farinha ali na pia, né, na bancada da pia. E aí, a gente vai começar a trabalhar essa sova na mão. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. I know it's so surreal. Think I want you here. Pessoal, após o que nós calculamos mais ou menos meia hora, 40 minutos mexendo a massa, a gente ainda não atingiu o mesmo ponto que se tem com a batedeira planetária. Então agora nós vamos colocar ela sobre a bancada com pouca farinha. E temos um cantinho ali que tem um pouquinho mais de farinha concentrada, que é pro Jean manter a mão dele enfarinhada, que é pra massa não ficar grudenta na mão dele. E aí a gente vai fazer agora uma sova manual ali na pedra, antes de deixar ali a primeira pausa, né? O primeiro tempo para descanso. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. I know it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. I don't ask for much, no, I don't need that much. Pessoal, a massa não tá na textura elástica, como a gente vê no vídeo, mas essa foi a melhor consistência que eu consegui fazer na mão. Pelo menos agora eu já consigo trabalhar com essa massa. O que eu vou fazer? Vou colocar na mesma tigela
aonde nós preparamos essa mistura. Vou tampar e deixar descansar por 1 hora. Depois de 1 hora a gente volta para concluir esse primeiro processo. Bem, pessoal, 1 hora depois, tchararã, uau! Cresceu bastante a nossa massa. Nós vamos dividi-la em 2 partes iguais. Vamos deixar metade reservada, porque é a metade que nós iremos congelar. E a outra metade nós vamos começar a modelar agora para já ir para o forno. Quando a gente terminar de modelar, na verdade, antes de modelar, a gente tem que separar e deixar descansar mais 10 minutinhos. Aí depois que ela descansar mais esses 10 minutinhos é que a gente começa a modelar. Então manda bala, amor. Separa metade, deixa metadinha aí dentro. E a outra metade nós vamos dividir em 12 partes mais ou menos iguais. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. I don't ask for much, no, I don't need that much, yeah. Oh, 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 oh. Though I want your touch, baby, you're so high. Passados 10 minutos, tcharam, nós botamos os outros que nós vamos congelar juntos. Cresceu um pouquinho de tamanho e agora a gente vai começar a modelar esse pão para poder assar. Eu já untei o meu tabuleiro com um pouquinho de manteiga. Bem, primeira coisa, vou apertar, que é para abrir essa nossa massa. Vou pegar essa pontinha de fora, apertar 1, 2, 3. E aqui, ó, vou modelar a nossa massa. Segundo eu vi no canal onde eu peguei a receita, se você bota farinha demais, o pão vai deslizar junto com você e você não vai conseguir modelar ele tão bem. Vou colocar ele no tabuleiro. Não tem problema encostar uma pontinha com a outra, mas entre um e outro a gente precisa ter espaços. I'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down, I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, 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 oh. Bem, meninas, eu acabei de descobrir que após modelar não é simplesmente levar ao forno. As bonitinhas precisam descansar mais meia horinha, que é para crescer mais um pouco. Então vou marcar aqui no relógio 30 minutos e assim que elas estiverem descansadas, a gente volta com o nosso passo final, que é bem rapidinho e é só levar ao forno. Bem, pessoal, passou aqui meia horinha, eles descansaram. Eu vou dar uma pincelada, eu tô sem pincel, então eu vou usar a colher em cima dos pães. Essa é uma mistura de ovo com água e vou levá-los ao forno. Bem, pessoal, nosso pãozinho ficou prontinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Bem fofinho, tá? Apesar de não ter sido feito na batedeira, deu um pouquinho só de trabalho, né, Jean? Sabe, olha, já passei manteiguinha. Aquele pão quentinho. Chega a manteiga, derrete. Ai, ai, ai. Até agora eu tô bem satisfeita. Eu achei que não fosse dar certo, então vamos experimentar e aí a gente já volta pra falar um pouquinho mais. Ficou bom. Não, tem que ser redondo, tá ligado? Ficou bom. Pode chamar os cachorros. Pessoal, vamos lá. Vou contar pra vocês que eu deixei passar um pouquinho de tempo
no forno. Mas assim, ele tá bem fofinho. Esse daqui que não queimou tanto embaixo, não tá com fundo tão durinho. Então realmente lembra um pouco mais a bisnaguinha do que o outro. Mas eu tenho uma segunda leva que nós congelamos, tá ali no congelador. E quando eu assalo, vou colocar lá no Instagram, então se você não segue a gente, já segue, @mamiandmaria. Tá linkado aqui embaixo. Jean, você não tá liberado pra comer. É só pra falar. Ó. Eu só queria dar a dica do seguinte. Esse aqui, ele ficou foram duas formas. Diferentes. Essa forma ficou em cima da outra, entendeu? Então, Ficou mais alta no forno. Não queimou o fundo. Então o ideal é botar uma forma vazia Embaixo. Aí você bota a forma com o pão em Acima. cima, entendeu? Que aí ele vai dourar ele todo em volta e não vai dar essa camada de carvão aqui embaixo. Ah, mas não ficou ruim não o carvão, Não, porque eu mas- já comi um todinho com carvãozinho. Ah, mas ficou preto, né? É, pode ficar melhor. Se botar o tabuleiro não vai ficar preto aí. É, vai se ficar botar... Cara, assim, o meinho Ficou muito gostoso. é muito... Tá focando em você, Jan, Tá vocês comem. fofinho. Cara, ficou muito fofinho. Ficou muito bom. Não, ficou bom, mas... Jean, você que trabalhou pra caramba comigo nesse vídeo, para de comer, depois come. Vamos falar aqui com o pessoal. Vamos dar o nosso parecer. O pessoal quer te ver. Não, show de bola. Só que se eu tivesse que Comprar uma fazer de batedeira, novo, né? acho que eu ia na padaria. Gente, é muito gostoso, realmente. Porém, eu acho que a batedeira iria realmente facilitar muito o trabalho. Eu usei bem mais farinha do que o recomendado no vídeo que nós imitamos, né? Que nós copiamos, pegamos a receita. Então eu acrescentei bastante farinha, bem mais do que ele recomendou. Porque como a gente sovou na mão, se ficasse só naquela quantidade de farinha, eu não sei também se é a marca da nossa farinha. Como ele explica mais detalhadamente no vídeo dele, ele diz que cada farinha, ela absorve uma quantidade diferente de água. E a nossa deve ter absorvido demais, porque a gente precisou botar bastante farinha, porque estava muito mole, impossível de trabalhar. Depois que eu resolvi colocar bastante farinha e sovar aqui na bancada, foi que melhorou a situação a ponto da gente conseguir trabalhar. A minha massa não ficou tão elástica quanto a dele, mas no final das contas eu gostei sim do resultado. Valeu a pena, embora o Jean tenha ficado aqui desesperado, porque... Até ela dar um ponto legal ali, foi meio que no desespero. Eu acho, ele diz que pelo trabalho ele preferiria comprar novamente. Já eu, é questão de escolhas, tá? Já eu faria novamente. Agora que eu fiz, vi que deu certo, eu já tenho mais ou menos uma ideia, né? De que eu colocaria bem menos leite. Ou já faria com mais farinha, porque rendeu bastante pão. Aqui as crianças gostam de pão. E sabe aquela coisa de você poder pegar de manhã cedo ali, teu pãozinho, botar no forno pra assar e vai estar quentinho? Em épocas de quarentena que a gente não pode ficar indo pra cima e pra baixo na padaria, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Ficou gostoso, amor. Quando passa a manteiguinha, que derrete... Não ficou ruim, só que é muito trabalho. Ah, não é nada. Não, contando que não tem uma batedeira, né? Quem tem batedeira sabe. O Jean é o tipo de pessoa que deveria viver à base do miojo. Porque toda vez que eu faço uma comida diferente, um troço diferente, ai, dá muito trabalho. Não vamos fazer de novo, não. Vale a pena esse Comida trabalho. diferente, Não. se ela for saudável e prática e rápida, Isso daqui é mais saudável que a bisnaguinha industrializada. não, pode ser mais saudável, mas eu prefiro comer uma tapioca. Eu gosto da tapioca da feira, de Morragudo, Nova Iguaçu. Melhor que tem, a tapioca molinha, gostosinha, bastante coco, leite moço, assim que eu gosto de tapioca. Particularmente, eu não sou fã de tapioca salgada. E pro café da manhã, ninguém merece, né? Eu no café da manhã não como quase nada. Amor, você vai fazer de novo comigo? O quê? Pãozinho. Hoje não, né? Não, hoje não, outro dia. Talvez. A gente faz. Poxa, amor, pensa na saúde da sua esposa, da sua filha, logo você. Saúde é que interessa, o resto então não vamos tem cozinhar pressa. Ovo, pô. Ovo cozido. Já como 3 ovos por dia. Tá.
Bem, meus amores, é isso. Mais um Veda. Jean tá fugindo da câmera agora que eu vi. Tá com medo de vocês, meninas. Mais um Veda no ar. Terminando esse vídeo da forma mais mal educada possível, com a boca cheia. Mas é pra dizer que sim, a receita deu certo. Valeu sim a pena, embora assim dê trabalho. Se você quiser fazer aí na sua casa, esteja preparada para esperar e para ter trabalho. Se você não tem uma batedeira planetária, você vai ter bem mais trabalho. Eu achei assim excelente, li a máquina, a batedeira batendo. Ótimo, aqui deu muito mais trabalho por isso. Só a quantidade. E é isso, meus amores, vamos finalizar esse vídeo porque a pessoa tá querendo fugir do nosso vídeo. Não tá ficando legal e eu vou dar nele, vai ficar de castigo. Até resolver fazer, já sei, pra ele se redimir de todo esse estresse que está me causando, vamos fazer outro vídeo de outro pão. Vocês querem receita de outro pão? Comenta aqui embaixo. Também vou botar uma enquete aqui nos cards se vocês querem o Jean de novo aqui no canal fazendo Bota a pão. Maria Júlia pra fazer contigo. Tadinha, a Maria Júlia com aqueles bracinhos dela que parece um graveto. Não tem nem força. Então, meus amores, no mais é isso. Amanhã a gente tá de volta aqui com mais um vídeo do Veda. E um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I'm going out with you tonight. Are you close to here?